Aleluia. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Nós estamos felizes, né, queridos? Porque mais uma noite o Senhor preparou para nós como igreja, para estarmos juntos, reunidos, para adorar o nome de Deus, né? Para ler a palavra, para orar, para abraçar o irmão, não é? Para dar um beijo nele, depois tomar um cafezinho, para comemorar o batismo de hoje. Como é bom estar em unidade. Amém, irmãos? Como é bom ser aquele purê de batata. Alguns, às vezes, ainda se seguram porque não querem virar esse purê, mas é bom ser purê de batata. Amém? Porque você ali se mistura, você é triturado e você se une com o seu irmão. E nós então tornamos essa massa que é chamada corpo de Cristo, chamada povo de Deus, povo que liberta, povo libertador, povo que tem as boas novas do Evangelho, povo sedento da palavra e do amor do Senhor. Aleluia, amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, amém? Quem puder ficar em pé, por um instante só, em reverência, amém, irmãos? Fica um pouquinho só, é rapidinho. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz assim, então: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensíveis a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Aleluia, amém? Senhor, obrigado, Senhor, porque aqui a tua palavra, ela é pura, ela é verdadeira, ela é poderosa. E eu clamo agora ao Senhor para que o Senhor abra os meus ouvidos, abra o meu entendimento, abra a minha visão. Abre, Senhor, abre agora, Senhor, a visão, o entendimento, os ouvidos de cada um que está aqui nesta noite, para que possamos entender a tua palavra, para que essa palavra seja uma semente onde dê muitos frutos, para que ela possa cair numa terra boa, Senhor. Por isso, faz de nós um coração quebrantado nesta noite, um coração que teme ao Senhor, um coração sensível em ouvir o Senhor, um coração de adorador, um coração que te adora. Oh, xalaramachás, coração que ama o Senhor, que não importa a adversidade, que não importa a circunstância, mas um coração que ama o Senhor, ama, se deleita, espera no Senhor. Mesmo muitas vezes pode ser até sem dinheiro, com enfermidade, mas é um coração que confia no Senhor. Muitas vezes sem saídas, mas que confia no Senhor. Sem respostas, mas que confia no Senhor. Aleluia. Leva-nos a essa noite, a este lugar, a tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Amém. Aleluia, Senhor. Vamos louvar o Senhor ainda com uma música. Amém. Deus está neste lugar, Ele quer pegar você nessa noite, amém? Abre o teu coração a Ele nesta noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Oh, meu Deus! Meu prazer é viver. Como é bom, Senhor! Na casa de Deus. Aleluia! Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. é esse amor que o Senhor quer ministrar na tua vida nesta noite. Aleluia. Flua nesta noite, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava viajando para essas férias que pegamos, eu e a Aline e as crianças, lá para a República Dominicana, estava dentro do avião e comecei a ler a Bíblia. E tal, aquele clima no avião, todo mundo dormindo. Eu falei, quer saber, não vou dormir não, vou fazer alguma coisa, ou jogar joguinho. Aí pensei, não, eu acho que vou ler a Bíblia, que é mais edificante do que jogar joguinho. Então peguei a Bíblia para ler em Lucas, e o Senhor começou a falar no meu coração sobre Zacarias, sobre o lugar sobre o desafio que é de saber o lugar em que nós estamos. Porque é um desafio. Porque se soubéssemos aonde estaríamos, onde estamos, onde estávamos, estaríamos. Estou aprendendo já, irmão. Passado, presente e futuro. É isso, não é? Me ajuda. Nós tiraríamos de letra. Saberíamos qual era o plano de Deus original, qual era a vontade dele para a nossa vida. Andaríamos num caminho reto, sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema. Porque se tivesse problema, eu descanso nele, ele é minha rocha, é minha segurança. Então podem vir os problemas, porque se eles não saírem da frente, eu passo por cima deles. Mas isso é quando entendemos o lugar em que estamos. Precisamos então entender este lugar. Eu preciso entender o meu chamado. Eu preciso saber aonde o Senhor me colocou. E eu não estou dizendo só de Igreja Betel. Eu estou dizendo aonde Deus me colocou na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, aonde Deus me colocou, porque lá existe um propósito dele, e ele levantou somente você, para que se cumprisse esse propósito. E eu conversava com uma pessoa essa semana, e falava a ele, que nós precisamos, o quanto antes saber logo desse propósito, porque quando chegar o entendimento do propósito de saber o plano de Deus, tudo vai fluir. Vai ser como o rio vai passar, essa corrente não vai parar, e rio, e águas vão se renovando, porque esse é o plano de Deus, para a minha vida e a sua vida. Então nós precisamos entender que precisamos estar alinhados com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Sim, teremos embates,
teremos problemas, teremos confrontos, teremos tentações, mas quando nós entendemos e sabemos o nosso lugar, nada vai balançar, porque a base que eu estou ligada, enraizada, é uma base forte, firme, é Jesus na minha vida. E quando eu tenho Jesus como base sólida, os ventos, as tempestades podem soprar, e eu posso até balançar, mas cair eu não caio, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então precisamos entender o nosso lugar. Você é um adorador, você foi feito para adorar o nome do Senhor. Você, esposa, entenda o seu lugar de amar o seu marido. Você, marido, entenda o lugar seu de servir a sua esposa, de respeitá-la, de amá-la. Você, filho, de obedecer o seu pai e a sua mãe. Você, empregado, de ser fiel ao seu patrão. Você, adorador, de ter um coração puro para adorar e honrar o nome do Senhor. Então nós precisamos entender o nosso lugar, porque muitas vezes os embates são grandes. E na vida deste homem, nós vemos, a Bíblia fala que ele era um homem fiel. Ele e a sua esposa Isabel, a Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis a todos os mandamentos e doutrinas. Quantos podem levantar a sua mão e dizer hoje: eu sou irrepreensível? Quantos podem levantar a sua mão? Porque esse homem era, a Bíblia fala isso, e a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira. Esse homem era puro, ele era irrepreensível com os mandamentos do Senhor. Mas mesmo assim, houve uma situação na vida desse homem, um desalinhamento na vida desse homem, o qual ele foi chamado a atenção. Então pense você, ele era reto com a sua esposa, justo, irrepreensível, mas mesmo assim, puxaram a orelha dele. Exatamente. Era um homem que precisava ser tratado em uma área da sua vida. Era um homem que tinha tudo e mais um pouco para ter uma vida perfeita. Tudo e mais um pouco para ser um exemplo 100%. Mas esse homem não tinha filhos. Ele não tinha filhos. Eu e a Aline, por exemplo, a gente já tem 16 anos de casados, não acredita nisso? 16. Dia 2 de julho fazemos 17, então. E eu penso que vamos fazer 16, né? Nossa, já estou até errando as datas, meu Deus, me perdoa. Mas 16 anos de casado, eu não consigo imaginar eu e a Aline, não que ela não me sustente, que ela não me, entende? Mas eu não consigo imaginar nós dois sem os nossos filhos. Quantos são pais aqui? Você consegue se imaginar sem o seu filho perto de você? Não? Não dá para imaginar, não dá, né? Teu filhinho correndo, né, Janaína? Não dá mais, né? Porque a gente ama eles. Ei, Mazarinho, não dá para imaginar mais sem seus filhos? Não dá mais para correr, né? Eles correm de você, né? Ei, pai, o senhor imagina sem seu filho? Hã? Hora que o senhor vai falar, porque eu sou seu filho. Mas não dá para imaginar sem filho. Não dá. Irmãos, para pensar, esse casal já era certa idade, a Bíblia fala, né? E eles não tinham filhos. Então era algo que talvez não estava acertado no coração dessas pessoas. Entende? Não estava acertado. Peraí, eu tenho tudo, eu sou reto, eu tenho uma vida plena em Deus, mas, poxa Senhor, um filho, eu preciso de um filho. E talvez no coração desse homem havia uma ferida aberta, uma coisa mal resolvida, porque havia uma esterilidade na vida daquele casal. E a palavra esterilidade, ela fala em não ser produtivo, fala em ser árido, aridez, fala em escassez, fala em não produção, fala em vergonha. Então por aí você pensa, a falta de filhos na vida desse casal, havia um problema, talvez uma situação aberta no coração desses irmãos. E aí nos prova que, a prova que nos traz é que nós como seres humanos, somos cheios de fraquezas, temos problemas, temos situações, conserta aqui, entorta ali, entorta cá,
É ou não é, irmãos? Às vezes fazemos dodói, às vezes fazemos uma birrinha, às vezes usamos o que não é correto, às vezes tomamos atitudes erradas. Aí Zacarias era sacerdote, e uma das responsabilidades dele era manter aceso o incenso, queimando em louvor a Deus no Santo dos Santos. Então pudesse ser que ele soubesse o lugar de estar como um sacerdote, mas não o lugar de filho. Porque a prova que nós entendemos que quando o anjo, ele recebeu a visita de um anjo, e está um pouquinho para frente, se você quiser acompanhar. Olha ali o versículo 11. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar, e assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Então, esse homem recebeu a visita de um anjo, e ele não poderia imaginar que aquele anjo estava ali para dar um presente, para enviar um homem, o qual viria para anunciar a chegada do Messias. Então Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você esta boa nova. Você já imaginou um negócio desse? Você tem algo na sua vida parado, águas paradas, águas que não se movimentam mais, porque você não gosta nem tocá-las, porque dói, causa dor em você. Mas de repente chega um homem de Deus, um anjo do Senhor, se apresenta a você e fala: meu filho, você a partir desse dia, a partir dessa data, desse momento, você vai começar a vivenciar aquilo que está parado dentro de você. Você vai começar a entender o plano que eu tenho na tua vida. E a Bíblia fala que Zacarias turbou-se, ficou perplexo. E isso significa que Zacarias ficou agitado. Zacarias começou a sacudir, começou a causar uma comoção interna. Isso é o simbolismo, né, do perplexo. Começou a perturbar a sua tranquilidade. Estava tudo calmo, tudo tranquilo, e agora veio esse anjo aí me falar isso, uma coisa que eu ainda não comi bem, não administrei bem. Por que vai mexer nisso se está quieto? E muitas vezes o Senhor quer mexer em áreas da nossa vida que muitas vezes aparentemente está quieto, está certo, mas Deus conhece o íntimo do nosso coração, e Ele sabe, dentro de nós não está certo. E é preciso, se você tem buscado a plenitude de Deus, a plenitude do Senhor na tua vida, é preciso sim mexer nessas águas que estão paradas. Então o anjo do Senhor foi naquele lugar, e inquietou aquele homem, deixou aquele homem ansioso, angustiado, ou ele trouxe talvez dúvidas no coração daquele homem. E eu digo para você nessa noite que muitas vezes nós estamos prontos para receber algo do Senhor, mas nós não entendemos o caminho que Ele tem para nós. Nós não entendemos, começamos a questionar: mas será que é isso mesmo? Será que eu tinha que ter feito isso mesmo? Será que se eu não tivesse ficado parado, a coisa não aconteceria diferente? E isso é um sinal que muitas vezes nós não estamos descansando no Senhor. Nós não estamos descansados no Senhor. E Zacarias não descansou em Deus, não confiou no Senhor, e era exatamente o ponto que pegou Zacarias: a falta de fé, a falta de acreditar, a falta de entender o propósito, de saber o seu lugar, porque Deus comandava um novo tempo de vida para aquele homem, uma nova história na vida daquele homem estava prestes a começar, mas ele não conseguiu entender o lugar que Deus tinha colocado ele. E eu quero dizer para você que um novo ciclo na tua vida pode se iniciar hoje, agora, se você saber e eu souber o nosso lugar. Então nós precisamos entender o nosso lugar, nós precisamos confiar, e era exatamente o que precisava acontecer.
na vida daquele homem. A impressão que me dava, para completar a vida dele 100%, era entender o propósito, saber o seu lugar e acabou. Mas ele precisou passar pelo teste. Ele precisou sofrer por antecedência. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Nós sofremos por antecedência. Nós sofremos por antecedência. Tem vários exemplos. Eu vejo muito no meu trabalho isso. É lógico que nós precisamos ser preventivos. Precisamos zelar, cuidar. Mas muitas vezes eu tenho uma equipe lá atrás, no Rio Grande do Sul, que às vezes eles já estão sofrendo por... esse mês eu não vou bater cota. Esse mês está difícil, ninguém está comprando. E muitas vezes você vai lá e desperta neles, ativa a fé que está parada, águas que estão paradas. E eles começam a enxergar o impossível. E começam a enxergar e experimentar que poderia acontecer com eles. E que pode acontecer com cada um de nós aqui. Então todos nós sofremos desse mal. Sofremos por antecedência. Por falta de descansar no Senhor. Por falta de alinhar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Por falta de saber o nosso lugar. Mateus 6:25 diz assim que: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? O Senhor está dizendo aqui, Jesus está falando aqui, busque primeiro o meu reino, deixe as coisas de lado que eu vou te dar, mas busque-me primeiro. Porque você está se preocupando com as coisas desta vida que não te levam a nada. Você ainda não aprendeu o seu lugar de filho que eu tenho em você. E Zacarias, irmãos, era um homem. Coloca a mão no seu coração e diga: eu sou homem. E o homem, ele erra. O homem, não precisa mais repetir, mas o homem, ele é humano. O homem, a natureza dele é carnal. Nós viemos de uma natureza errônea. E precisamos assumir sim que somos humanos. Porque muitas vezes aparece: não, eu não erro. Não, a culpa não é minha. Às vezes ali me dá umas broncas, mas você nunca tem culpa. É lógico que nós temos culpa, porque nós somos humanos, nós erramos. Agora eu quero dizer para você, existe uma diferença quando nós estamos conectados diretamente com o trono de Deus, com a presença do Espírito Santo. Porque aí não é mais você, mas é o Espírito dirigindo a minha vida e a sua vida. E aí sim há uma diferença de um homem depender dele ou depender e descansar do Senhor. Então eu quero dizer para você que nós precisamos sim estar conectados, estar ligados, estar alinhados com Ele, com a presença do Senhor. Amanhã é dia 1º de junho. Nós precisamos entender o propósito da oração, que essa é uma arma de comunicação com o Senhor. O mês de abril nós fizemos o mês todinho 2 horas de oração por dia, lembram? Quantos participaram? E amanhã chegou um novo dia, um novo mês, e amanhã nós vamos começar de novo isso. E quem está comigo, diga amém. Então amanhã você vai conectar, você vai acordar dormindo, e vai dobrar e vai orar. E depois nós vamos falar nos recados, né, Mi? Mas irmãos, nós precisamos conectar em Jesus. Nós precisamos orar, irmãos. A igreja que não ora, ela não vai, irmãos. A minha vida que não ora, não vai para frente, irmãos. Eu fico paralisado, irmãos. Nós precisamos orar, abrir a cabeça. Nós precisamos pagar um preço de jejum e oração, porque as coisas não vão acontecer, a conexão não vai haver, ou o alinhamento não vai acontecer. Nós precisamos sim chorar. Há quanto tempo eu não falo isso? Até eu não estou chorando. Nós precisamos chorar. Chorar pela sua misericórdia, chorar pela sua glória, chorar pelo alinhamento, chorar ao Senhor.
para que nós não venhamos a nos enganar com a nossa natureza, porque quando você começar a achar que você pode, que você consegue, você já não pode mais nada, você já não sabe nada. Então eu quero te convidar a você ir para a cruz, a você morrer, a você matar a sua natureza, para que a vida no Espírito flua sobre nós, para que a vida do Espírito flua. E Zacarias duvidou, e quando a gente duvida, e quando a gente não crê, e quando a gente está cético, quando a gente não enxerga, você solta palavras que não edificam, amém? Você muitas vezes não traz palavras que edificam o teu irmão, a tua família, a tua casa, porque você duvidou, porque você não creu. E foi exatamente o que aconteceu com Zacarias. Zacarias ficou mudo. Deus ou fecha os seus ouvidos, ou você vai ficar calado. Não permita mais que não saiam palavras da sua boca que não edificam a tua vida ou a sua família. Não permita mais isso. Não permita que palavras frouxas saiam do seu coração. Não deixe mais as pessoas acreditarem muitas vezes num discurso inválido, num discurso que não edifica. É melhor você ficar calado. É melhor você ficar quieto. Porque o Senhor queria plantar no coração daquele homem um sonho que talvez se frustrou atrás, mas Deus estava levantando no coração daquele homem. E o Senhor tem planos e sonhos para você, que talvez ficou parado no tempo lá atrás. Ele quer voltar à tona de novo, ativar a sua vida, ativar o seu ministério, ativar a sua vida como pai, como mãe, como empresário, como empregado. O Senhor quer ativar na tua vida como músico, seja o que você for, o Senhor quer ativar em você. Mas nós precisamos entender que nós precisamos trazer palavras que edificam, palavras que edificam. E lá no versículo 20 fala o seguinte: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua vida. Vai acontecer na tua vida, vai fluir os sonhos de Deus na tua vida, vão fluir a cura, a paz de Deus sobre a tua vida. Mas não fale mais aquilo que não edifica e que tarda aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. Zacarias precisou ficar mudo, porque não creu, não acreditou. E muitas vezes nós queremos pedir sinais para Deus, e eu quero dizer para você que não é você que tem que pedir sinal, não sou eu que tenho que pedir sinal para Deus, não, é nós que precisamos sinalizar para o Senhor um coração quebrantado, um coração humilde, um espírito reto. Nós precisamos sinalizar: Senhor, eu estou aqui, olha para mim, o meu coração está querendo se quebrantar. Então não use mais esse discurso de querer um sinal de Deus, porque o Senhor quer ministrar na tua vida que você precisa sinalizar morte de vida, morte de natureza humana. Você precisa sinalizar, nós precisamos. O problema é que a igreja sempre espera a resposta de Deus. Irmão, toma a decisão. Não, eu estou esperando a resposta de Deus, Deus vai falar comigo, sendo que não é nada disso. Sinaliza, meu irmão, dê a resposta para Ele. Quem somos nós para ouvir ou precisar de um sinal de Deus em ocasiões? Sinaliza ao Senhor, sinaliza, toma atitude. Aleluia, aleluia. Nós queremos as respostas, mas nós precisamos dar as respostas. Então o que aconteceu? Zacarias pediu uma tabuinha, não é? Aconteceu que a criança nasceu,
Todos aqueles homens queriam colocar o nome de João, o nome de Zacarias mesmo, né? E a mãe, Isabel, então, não, o nome dele será João. E então Zacarias não podia falar. Imagine a cena, irmão pastor Marcelo. Não podia falar. Então ele pegou uma tabuinha, imagine, e começou a escrever: o nome dele será João. Sabe o que significa isso? Essa tabuinha, essa condição de não falar, humildade, significa quebrantamento, significa simplicidade, significa eu comecei a entender o propósito, significa eu comecei a entender o meu lugar, significa eu estou aqui, eu me rendo, eu quero te servir. É isso que significa. O orgulho está de lado, eu não quero mais saber das minhas razões, eu quero saber de simplicidade, de um coração humilde. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse, e ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Aleluia, aleluia. Sabe aquela porta fechada na sua vida, que você não consegue entrar, que você não consegue adentrar, não consegue obter resposta? Você precisa tomar a tabuinha nas suas mãos, nos seus braços, pegar essa caneta e começar a escrever. Sabe o que significa isso? É você ceder ao quebrantamento, à humildade, e deixar o Espírito te dirigir, te encaminhar, você se alinhar com Ele. Aleluia. Você vai começar a escrever revelações. Você vai começar a escrever, porque você entendeu o seu lugar. Essa semana eu estive trabalhando com o Cláudio, e nós precisávamos de um milagre, e realmente o Senhor nos trouxe um milagre. E nós estávamos no último cliente para atender aqui numa cidade próxima, e eu fiz a venda para ele, nós fizemos a venda para ele. E esse homem é um homem que tem muitas propriedades, ele tem empresas, e tem boi bastante, e eu mexo com remédio veterinário, então imagina, tem boi, tem remédio, então deu certo. E ele comprou bem. E eu não sei de onde, comecei a falar da nossa vida com Deus, do nosso coração que precisa ser bom, ser generoso, que nós precisamos servir o próximo e não esperar nada em troca. E comecei a ministrar isso do nada. A gente começou a conversar, e esse homem começou a chorar, um senhor de uns 60 e poucos anos. Quantos tem 60 anos? Poucos, né? Tem alguns que não levantaram a mão, que não tiveram coragem. É isso aí, pastor Mazarim. Meu pai e pastor Mazarim estão de parabéns. Agora começou o bundinho, vai fazer 55. Bom, eu tenho 43 com muita graça de Deus e muita saúde. A cabeça de um 23 aqui. E o esportista de aí, eu não sei dizer. Mas irmãos, aquele homem começou a chorar igual uma criança. Começou a chorar, do nada. E eu olhei para o Cláudio e eu falei: meu Deus, e agora o que esse homem... Deus está falando. E eu comecei, aí eu vi que o negócio pegou fogo ali, o Espírito Santo começou a descer ali, e eu, irmão, nós precisamos do amor de Deus. E comecei a ministrar e falar, e tudo acontecia ao mesmo tempo. O Senhor ministrava comigo, e eu ministrava para o homem, o Senhor recebia do homem, e ao mesmo tempo o Senhor ministrava: eu vou te colocar no meio de empresários nessa cidade, para que o meu reino ainda seja mais conhecido. E eu me lembrava dessa profecia que eu recebi, e eu falei: Deus, usa, me ajuda aqui mesmo, me ajuda. E esse homem, e aí nós começamos a falar dos trabalhos da rua, pastor Marcelo. Começamos a falar que no outro dia nós íamos fazer, e aí o homem chorava mais, e chorava. E de repente ele saiu daquele lugar e foi para o banheiro. Falei: vocês dão licença. Tirou o óculos, tudo vermelho, foi lá no banheiro, voltou seco. Aí eu lembrei dos haitianos que a gente vai começar
a mandar agasalhos para Camboriú. E lá existe, obrigado irmão, existe uma igreja com 120 haitianos, que lá não existe frio, e eles não têm roupa de frio e precisam da ajuda. E eu conversava com o pastor e a gente acertou de começar a mandar ajuda para lá. E eu falava para ele, e aí ele começou a chorar de novo, voltando do banheiro. Mas choro, irmão, choro. E aí, uma hora ele deu uma maneirada de chorar. E ele falou, sabe o que é? Eu recebi aqui 6 haitianos. E um deles veio chorando, pediu uma ajuda para que eu pudesse ajudar a trazer a esposa dele. E isso ele chorava e chorava. Irmãos, eu via exatamente o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Porque existe muita coisa na minha cabeça, no meu coração, que, meu Deus, se eu falar tudo aqui, eu preciso de tabuinha só, não dá para falar. E o Senhor me mostrava um lápis e um papel, e falava assim, ó, você não precisa fazer, você precisa ter um lápis e um papel na mão, e você começa a escrever, porque na medida que você for escrevendo, eu vou te dar, eu vou fazer por você, mas você precisa testar a sua fé, precisa entender o lugar que eu te coloquei. Então o Senhor permite as tabuinhas na nossa vida, para que a nossa fé seja testada. E eu comecei no Espírito ali, o Cláudio não sabe tudo, porque eu não revelei a ele, mas eu comecei no Espírito a escrever aquilo, e já acionei alguns irmãos, vamos escrever que os sonhos que Deus tem para essa cidade são muito grandes, e se Ele está nos dando, nós vamos fazer. Irmãos, nós se despedimos, foi abraçar o homem, dei até um beijo no homem, ele chorando, lambuzado. Quando foi à tarde, eu estava com o Cláudio aqui para o lado de cá, toca o telefone dele, e ele falou, olha irmão, é Cláudio, não falou irmão não, falou Cláudio, vem aqui no laticínio buscar um iogurtes, porque eu quero doar para aquele pessoal da rua, eu quero dar para aquelas pessoas, aquelas precisam, eu preciso participar disso, eu quero estar junto nisso. E o Senhor ministrou forte ao meu coração, porque muitas vezes nós queremos a nossa capacidade humana, e não é nós, irmãos. Nós precisamos entender isso, que não é a gente que vai fazer, mas é Ele que vai fazer. Ele vai usar a minha vida e a sua vida como um instrumento apenas. E o Senhor quer te mostrar nessa noite que você precisa ter uma tabuinha e uma canetinha, somente uma tabuinha e uma canetinha. Isso diz a você que você precisa ter fé e acreditar, e ter um espírito humilde, um coração quebrantado, porque aquilo que você escrever vai se cumprir e vai se realizar. Aleluia! E sabe qual foi a reação de Zacarias? A primeira coisa que Zacarias fez depois que ele escreveu, destravou a sua língua, e a Bíblia fala que ele começou a louvar ao Senhor. Ele começou a adorar o nome do Senhor. E é isso que a igreja precisa entender, o lugar dela, o lugar que era para ser, muitas vezes teu e meu, que não está sendo exercido, de adorar ao Senhor. Então eu quero dizer para você nesta noite, começa a pedir ao Senhor a tabuinha, a caneta, para que você comece a pular uma nova etapa, porque Zacarias chegou ao novo nível do propósito de Deus. Era um homem que não cria, mas começou a entender o lugar que ele tinha em Deus. Irmãos, é um desafio para nós, é um desafio a presença de Deus, é um desafio a intimidade de Deus, é um desafio de eu estar andando na rua e falando com Deus, é um desafio de você estar no teu trabalho, mas falando em línguas e adorando, sabe, aquela conexão, aquela coisa direta com Deus. Você não depende mais de 2 horas, 1 hora, meia hora de oração no seu quarto. É preciso sim, mas você está conectado, ligado nele em todo o tempo. Acontece situações contrárias, você, meu Deus, em nome de Jesus, você não precisa ser aquele crentão que quer aparecer, não. Você pode fazer isso dentro de você. Você pode ser um testemunho dentro de você. Hoje fomos almoçar num lugar. Eu pedi para a Mandinha orar, e ela ficou assim. Eu sou assim, não tem problema de contar não, né? Ela ficou meio assim, e aquele mundaréu de gente, e ela, irmãos,
essa menina botou a boca no trombone naquele lugar e começou a orar alto. E eu achei que ela ia orar: Senhor Jesus, abençoe esses alimentos, consagre agora, não deixa fazer mal. Não, ela: Senhor, abençoa aqui esses alimentos, obrigado. Abençoamos o marido dessa moça, Senhor. Aleluia. Irmãos, é isso que a igreja precisa viver, meu Deus. Nós precisamos estar conectados nele, porque tudo vai fluir e acontecer. Oh meu Deus, você sabe de uma coisa? Que a história minha e sua começou no jardim. Começou no jardim. E ali nesse jardim foi apresentado para você um jardim, o jardim do Éden. E ali Deus caminhava ao final da tarde com o homem. E ali havia amizade, comunhão, companheirismo. Porque havia uma ligação, a conexão entre Deus e o homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Se você pegar a Bíblia e continuar a ler, você vai ler mais, mas eu parei aqui. Comam livremente de qualquer árvore do jardim. Quantos concordam nisso? Digam amém. Não, não é amém não. Porque o Senhor te dá o livre arbítrio. O Senhor não te põe um revólver na cara e fala: você tem que fazer. Você vai ser o meu Jairzão, meu xará, robozinho. Meu filho robozinho, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás. O Senhor te deu livre-arbítrio. Termina essa palavra aqui dizendo o seguinte: coma livremente de qualquer árvore de jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do... Você tem o livre-arbítrio. Você sabe o lugar que você anda. Você tem a opção de escolher o lugar que você pisa, que você olha, que você escuta. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele ama você. Ele nos ama. Ele nos dá a condição de escolher o melhor para nós. Sabe, queridos, e essa história, a nossa história de vida é exatamente essa. Nós entramos no primeiro amor. Nós entramos na paixão por Jesus. Nós entramos no relacionamento, no companheirismo, na comunhão. Estamos conectados, estamos ligados nele. E lembra quando eu falei aqui depois do louvor? Que aquilo que impede o meu relacionamento com o Senhor sou eu mesmo. E muitas vezes começamos a esfriar. Meia hora que orava, já não oramos mais meia hora, oramos 15. Daqui a pouco já oramos mais 5 minutos. Daqui a pouco jejuávamos um pouquinho mais, mas já paramos. E daqui a pouco orávamos com os nossos filhos, mas ele estava cansado, não ora mais. E começamos a esfriar. E começamos a cair na mesmice. E trocamos a mesa da comunhão pelo lugar da religiosidade, pelo lugar da legalidade. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Não entenderam o lugar que eles estavam em Deus. Não entenderam aquilo que Deus tinha feito para eles. Eles poderiam dominar a terra. Eles poderiam dominar aquele jardim. Eles poderiam ser seres viventes, filhos amados, conectados diretamente com o Senhor. Mas muitas vezes trocaram o companheirismo pelo pecado, pela desobediência. Então perdemos o primeiro jardim. Olhamos para esse jardim e perdemos. Perdemos que foi um jardim que foi preparado com tanto amor. Perdemos a chance de dominar como Deus domina, com generosidade e bondade. Dominar e servir ao próximo sem esperar nada em troca. Porque muitas vezes nós entendemos a bondade e ser generoso, mas o coração em que Deus conhece, há uma espera de troca. Se eu fizer isso para o Rony, daqui a pouco ele vai fazer para mim.
eu sei disso. Eu vou dar essa camisa bonita para o Rony hoje, mas eu sei que ele vai fazer plantão aqui diferente na igreja. Então, já se perdemos, já não é mais uma coisa genuína, porque é esperar algo em troca. Aleluia. É como se perdêssemos, como aquele filho perdeu a herança, perdeu a convivência daquele pai, o filho pródigo que saiu por aí e que se perdeu. Mas o Senhor quer ministrar ao coração da igreja nesta noite, o meu coração, que existe um novo jardim. Aquele jardim que se perdeu, Jesus, o Senhor, mandou o seu único filho e restaurou um novo jardim. Um novo jardim precisa ser apresentado nesta noite para mim e para você. Em João capítulo 19, 41 diz: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Jesus é a esperança da igreja. Jesus é esse novo jardim. Jesus é a salvação deste mundo. Jesus, de fato, queridos, nasceu 2 vezes. Jesus nasceu através da Virgem Maria, sua mãe biológica. Mas Jesus precisou vir, nascer da sua mãe, andar, morrer e nascer de novo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. E esses agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Nós precisamos entender o lugar que nós estamos. Nós precisamos entender que existe um novo jardim para mim e para você. Nós precisamos entender o lugar que o Senhor quer colocar, que tem colocado a tua vida. O Senhor, o nosso Deus, chama nessa palavra Jesus do seu Filho, a prova que o Pai tinha o gerado. Queridos, a oportunidade de um novo jardim para você, a todo momento é dado, a todo instante é apresentado, a todo instante um novo jardim é apresentado a você. Talvez você passou batido, aquele primeiro amor já se esfriou, aquele primeiro amor já ficou para trás, aquele jardim primeiro que o Senhor te apresentou já morreu, já não existe mais. Mas existe uma nova proposta para você, e principalmente para você entender o seu lugar, nós entendermos o nosso lugar. Sabe de uma coisa, que a diferença entre nós e Jesus é que Jesus veio, morreu, ressuscitou e está com o Pai e nunca mais vai morrer. Agora eu e você, nós precisamos morrer todos os dias. Eu e você precisamos estar conectados a um novo nascimento. Hoje eu vi os irmãos descerem as águas do batismo, comemorando, chorando, emocionados, porque está proposto uma nova vida para eles em Deus, um novo nascimento nas suas vidas. E eu quero dizer para você nessa noite que o novo nascimento é nós entendermos o nosso lugar, é nós encontrarmos o nosso jardim de novo. É nós entender que do nascimento biológico, a primeira que foi a tocar foi Maria, que representava algo forte, que era sua mãe, que representava o Salvador do mundo, mas que a segunda a tocar em Jesus na sua ressurreição, no seu segundo jardim, no seu segundo nascimento, foi Maria Madalena. E quem foi Maria Madalena, irmãos? Foi aquela mulher que havia 7 demônios, foi aquela mulher que foi curada de enfermidades. E aqui eu quero mostrar para você que nós precisamos encontrar e ser como uma Maria,
querer agarrar Jesus, querer tocar em Jesus, porque nós entendemos a cura, a restauração que Ele fez em nossas vidas. E aqui mostra para mim e você o andar no Espírito, o andar no Espírito, o andar no Senhor. No primeiro jardim temos a presença de Deus negligenciada. Deus caminhou uma vez mais após Adão ter pecado. No segundo jardim, Maria agarrou a Jesus, ressurreto, e não deixou mais ir. Quando entendemos o propósito, não trocamos por nada esse segundo jardim. Vamos agarrar a Jesus e não desgrudar mais da sua presença. Vamos entender que não sabemos e não somos nada sem a presença e a direção dEle. Aleluia. Eu quero nessa noite que você se coloque em pé. Como eu falei antes, tudo já foi feito. Jesus já entrou, já veio nessa terra, se tornou gente, carne como eu e você, deu a sua vida por mim e você. Precisa haver uma convicção na nossa vida, um entendimento na nossa vida. Precisa haver uma retaliação, um retalhar das nossas fraquezas. Precisa haver um quebrantamento. Precisa haver uma rendição, para que nós possamos agarrar em Jesus e não soltar mais, como aquela mulher fez. E essa é uma noite de cura na tua vida, na minha vida. Essa é uma noite de revelação. Essa é uma noite de cruz. Essa é uma noite de chorar, de choro. Porque precisamos, se precisar chorar, nós vamos chorar para entender o nosso lugar. Nós vamos chorar, nós vamos gritar, nós vamos berrar, nós vamos fazer o que tiver que fazer, mas nós queremos entender o nosso lugar. Nós queremos saber o nosso lugar. Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Eu gostaria muito que você, nesta noite, se você precisa encontrar esse segundo jardim de novo, se você de novo precisa passar por cima de coisas que talvez vai ser difícil de passar, eu gostaria que você, nesta noite, se você está mudo diante do Senhor, que você pegasse a tabuinha e a caneta e começasse a escrever, e começasse a escrever, e começasse a crer, e começasse a entender o teu lugar. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Oh meu Deus, ensina do Senhor. Eu quero estar. Você precisa estar neste lugar nessa noite. Neste lugar onde o amor não se esfrie, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. O fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Oh, em tua presença, Senhor, eu quero Jesus. Santo Espírito, se renda a Ele, querido, se renda. eu me rendo a agir. Meu anseio é Precisa ser um anseio teu. permanecer em teu amor, em tua Presença, Senhor, em tua presença.
presença. Eu quero estar, Senhor, em tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Se renda, começa a se render a Jesus. Não adianta eu orar aqui por você. Se você não pegar essa tabuinha e começar a ver, a escrever, a entender. Oh, xerecatalaramaxore, calaramasho. Começa a trazer um reboliço aqui no meio da tua igreja, meu rei. É a tua presença, é ela que traz. Não são palavras, não vai ser uma música, mas é a tua presença. Causa nesta noite um reboliço aqui, Senhor. Causa um reboliço dos nossos corações. Causa, Senhor. Xerecatalaramaxoracaias. Oh, licalaramachore alaramacaias. Oh, recatulicamachaias. Se quebrante ao Senhor nessa noite. Se quebrante ao Senhor nessa noite. Começa a dizer: me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho permanecido parado. Eu não tenho mais acreditado. Eu não tenho mais vivido os sonhos que estão parados atrás. Me perdoa, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem ativado em mim, mas eu não te tenho dado ouvidos. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Em tua presença, Jesus, Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo a ti. Senhor, em tua presença, em tua presença, eu quero estar, Senhor, presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Presença, Senhor, em tua presença.